Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte, que tenhamos uma semana de atividades fortuita, cheia de realizações, com os nossos objetivos alcançados sob o olhar e a luz protetora do Divino Deus. Que alegria poder estarmos juntos nesta segunda-feira, olhando para frente, nesta certeza que Deus enche o nosso coração. Um abraço a todas as comunidades dedicadas a Santo Antônio, que estão vivendo com alegria a trezena de Santo Antônio. Deus seja louvado. Hoje irei celebrar em Santo Antônio Descoberto, com o Padre Marcelo, terceiro dia da trezena. Uma alegria poder vivenciar os milagres de Santo Antônio. Reitero um comunicado anterior, que em breve o nosso programa será postado apenas no canal do YouTube, Dom Adair José Guimarães, no canal do WhatsApp e no canal do Telegram. Eu peço a todos que entrem nesses canais e se inscrevam para receber o programa. Nós temos mais de 300 grupos onde são postados o programa e dá muito trabalho. A gente quer diminuir os trabalhos porque há ferramentas mais fáceis hoje para a gente fazer essa comunicação. Os grupos, as pessoas que pegar lá no WhatsApp, no Telegram ou lá no canal do YouTube, você pode compartilhar nos grupos. Então eu quero pedir essa ajuda de vocês para ir se inscrevendo nos nossos canais. Repito, Dom Adair José Guimarães, lá no WhatsApp, no Telegram e no YouTube. Você vai nos ajudar enormemente. Nosso programa já vai para mais de 15 anos e depois, com o advento das mídias, tem crescido muito e o trabalho também. Aí eu conto com a ajuda de vocês. Muitos já compartilham o nosso programa exaustivamente e isso para nós é uma grande satisfação, uma grande alegria, pois é assim, com esse trabalho de formiguinhas, de encaminhamentos, de compartilhamento, que o nosso programa vai crescendo. E é muito importante que na plataforma do YouTube que as pessoas possam curtir o programa, dar o seu like e se inscrever e ativar o sino de comunicações. Tudo que nós produzimos, a gente publica no YouTube e no WhatsApp. Lá no Telegram, nós publicamos geralmente o programa Oração da Manhã. Mas eu quero essa compreensão de vocês para nos ajudar a diminuir os trabalhos, para a gente poder ter mais tempo para rezar, para estudar, para trabalhar e para fazer tantas coisas necessárias nesses tempos oblíquos que estamos vivendo. Comento com você a importância da segunda-feira na espiritualidade católica. Amanhã a gente retoma o livro do Fulton Sheen. A segunda-feira, na tradição da igreja, é sempre um dia para que nós possamos lembrar dos falecidos e fazer os nossos sufrágios, as orações pelo descanso eterno dos falecidos, nossos parentes, nossos amigos, oferecer a missa também pelo descanso eterno das pessoas que nós amamos, que nós gostamos e que já não estão entre nós. É um dia também pedagogicamente muito importante na espiritualidade católica de visitarmos os cemitérios, de rezarmos no cemitério, não somente no túmulo dos nossos amigos e parentes, mas também no cruzeiro do cemitério. Todo cemitério geralmente tem um cruzeiro, onde podemos rezar pelas almas esquecidas e não lembradas, almas que não recebem nenhuma oração, almas que estão esquecidas.
O cemitério é um lugar sagrado, onde os corpos batizados aguardam no pó da terra o dia feliz da ressurreição dos mortos. Todos nós vamos experimentar a ressurreição. Os que estiverem vivos na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo passarão por esta experiência da ressurreição, em que o corpo deixará de ser um corpo material visível, mas tornar-se-á um corpo glorioso, como o corpo de Cristo. Nosso Senhor nos prometeu a graça da ressurreição e nós aguardamos. O papel da igreja, corpo místico de Cristo, que estamos estudando, através dos seus membros, é evangelizar, anunciar o Evangelho, anunciar o mistério de Deus e rezar para que as almas se convertam a fim de vivenciar e esperar esse grande momento da volta de Cristo. Por que é importante para o católico visitar o cemitério? Não só no dia 2 de novembro, dia que comemoramos os fiéis defuntos. É importante como ambiente de oração, meditação e reflexão sobre a nossa vida. Quando nós rezamos no cemitério, no silêncio do cemitério, Deus vai preparando o nosso coração para o seguimento a seu Filho Jesus na humildade. O cemitério é verdadeiramente um espaço de teofania, de manifestação de Deus, através do ressuscitado que vive entre nós, vencedor da morte. É um mistério também de epifania, de manifestação, como epicentro na cidade da humildade, porque os mortos falam pelo seu silêncio. E o silêncio dos mortos, o silêncio do cemitério, é um grito dentro de nossas almas, acostumadas ao orgulho, acostumadas à vaidade, à prepotência, à soberba. E ali nós vamos recordar aquele preceito bonito do início da Quaresma na oração da recepção das cinzas, na quarta-feira de cinzas, em que a Igreja nos lembra, com o capítulo 3:19 de Gênesis, que nós somos um pó e ao pó haveremos de voltar. Ah, mas isso é muito triste. Não é, gente. Meditar sobre a humildade não é uma coisa triste. A morte não deve ser o fim da picada para quem é crente, para quem ora, para quem tem fé. A morte é uma tristeza para quem realmente não tem a perspectiva da eternidade por causa do pecado, da desobediência, da refuta a Deus. Mas quem é crente, meditar sobre a morte traz para nós a possibilidade de criarmos esse oásis da ressurreição dentro de nós. Isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para o aumento da nossa caridade, para a superação das misérias que tantas vezes nós carregamos dentro de nós. Que esta segunda-feira nos ajude a orar pelos que precisam de salvação, pelas almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. A aclamação ao Evangelho desta segunda-feira nos apresenta Apocalipse 1:5. Jesus Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos, nos amou e do pecado nos lavou em seu sangue derramado. O livro do Apocalipse é um encanto, é uma beleza teológica, uma sensibilidade litúrgica, é algo profundo. Embora seja um livro que precisa a gente estudar um pouco, uma introdução para compreender
os significados de tantos sinais que ali são apresentados na descrição do livro. Mas hoje esse texto nos traz um testemunho, uma consciência de que nosso Senhor é o primeiro entre os mortos. A morte já não mata mais. A morte perdeu o seu império neste mundo com a morte de Jesus, porque na morte dele na cruz nós fomos amados. Fomos amados não obstante a nossa condição de terríveis pecadores. E aquele sangue da cruz, um sangue redentor que lavou nossas almas para a vida eterna. Daí o cemitério ser, para nós cristãos católicos, um lugar extraordinário para a nossa meditação. E a gente vê essa mentalidade moderna, essa coisa toda que vai surgindo, agora com a prática da cremação dos corpos, que a igreja aceita desde que não seja por motivos contrários à fé, como diz o catecismo, mas parece que vai se perdendo o sentido do cemitério. As cinzas ou pó que resta da cremação deve ser colocado no jazigo das famílias, nos cemitérios, para guardar a memória dos falecidos. Nós não podemos banalizar a questão da morte e também os cemitérios. Vai criando esse espírito de frieza na sociedade e a gente vai perdendo a oportunidade de nos enriquecer com as coisas antigas e sempre novas. Então, já muitas famílias que já marcam agora o velório somente uma meia hora, uma hora ali antes da cremação. Já avisa, o pessoal vai lá, despede, às vezes nem reza, vão todos embora e fica lá o corpo para ser cremado, depois a família recebe as cinzas. É um empobrecimento das riquezas da tradição que nós temos. Nós católicos precisamos ser firmes nos nossos propósitos e guardar sempre com fidelidade a tradição da Igreja, que nos ajuda a viver realmente esta unidade com o Verbo encarnado, que morreu por nós, se entregou por nós e que nos deu a esperança da vida nova nele. Amém. Pai Santo, eterno Deus, te adoro e te louvo nesta manhã por cada ouvinte que reza conosco nesta segunda-feira. Abençoa, Senhor, aquelas pessoas que têm medo da morte, as pessoas que não são consoladas com a morte dos seus queridos parentes e amigos. Dai-nos, Senhor, a ciência e a certeza da ressurreição, a consciência viva de que o teu Filho Jesus é o nosso Rei, nos libertou de todos os pecados e uma vez por todas desceu à mansão dos mortos para nos restituir a vida. Fica, Senhor, conosco hoje e sempre. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Até logo mais às 21 horas, com a Catequese Eclésia Santa, hoje aqui no nosso canal do YouTube. Venha conosco rezar e estudar o Catecismo da Igreja. Tenha uma abençoada segunda-feira e uma semana cheia de paz.